Olá, amiguinho de Jesus! Olá, amiguinha de Jesus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar de um personagem muito importante da história do povo de Deus do Antigo Testamento, o rei Davi. Vamos também compreender que podemos servir as pessoas e a comunidade se agirmos com fé e coragem e confiando plenamente em Deus, com o tema Davi, escolhido para uma grande missão. Então, solta a vinheta! O povo de Deus teve o desejo de se tornar uma grande nação. Por isso, como os reinos vizinhos, quis também um rei para governá-lo. Nessa época, para ser rei, era necessário ser escolhido por Deus e aclamado pelo povo. Um desses reis foi Davi. Davi foi amado por Deus desde criança e foi escolhido para uma missão única, ocupando um papel central na história do povo de Deus e em nossa própria fé. Nos evangelhos, Jesus é chamado várias vezes de filho de Davi. Isso porque José, pai de Jesus, era descendente do rei Davi, o que dava a Jesus também o reconhecimento de ser seu descendente, o herdeiro da promessa que Deus fez a Davi. Você já ouviu histórias com reis e rainhas como personagens. Hoje, muitos países são governados por reis e rainhas. Depois dos tempos dos juízes, o povo de Deus quis ser conduzido por um rei. No começo, as coisas foram bem, mas o primeiro rei, Saul, logo se deixou dominar pela ambição e pela inveja. Para substituí-lo, Deus escolheu Davi. Vamos crescer com a palavra? A história de Davi começa nas colinas, ao redor de Belém, onde pastava o rebanho de seu pai Jessé. Ele ainda era um menino, o último de muitos irmãos, quando trabalhava ao ar livre cuidando do rebanho. Certa vez lutou com um leão que ameaçava o rebanho. Em outra ocasião, ele matou um urso. Ele era mesmo muito corajoso. Nas horas de descanso, Davi gostava de fazer poesias e canções, que tocava na cítara, um instrumento musical lá daquela época. Ele brincava também com um estilingue. Davi era um pastor, um homem que cuidava de animais, que os defendia diante dos perigos que lhes garantia o sustento. Quando, a pedido de Deus, Davi teria que se preocupar com as pessoas, ele não faria ações muito diferentes dessas. Essa é a imagem de pastor que a Bíblia nos ensina. Por isso que Jesus também se define como o bom pastor. E seu comportamento é de quem oferece sua vida em favor das ovelhas, guias e conhece o nome de cada uma delas. Conta a Bíblia que o pai mandou Davi levar alimentos para os irmãos que estavam ao lado do rei Saul, lutando contra os filisteus. Lá chegando, Davi viu um gigante enorme, filisteu, Golias, no alto de um morro, gritando e desafiando os israelitas para a luta. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O rei Saul e todos os soldados tremiam de medo e não sabiam como derrotá-lo. Vamos ouvir o que aconteceu, ouvindo o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 38 a 51? Saul vestiu Davi com sua própria armadura, colocou-lhe na cabeça um capacete de bronze, revestiu-o com sua couraça e pôs a espada na cintura dele sobre a armadura. Em vão, Davi tentou andar, pois nunca tinha usado nada disso. Então falou a Saul: não consigo nem andar com essas coisas. Não estou acostumado. Tirou tudo, pegou o cajado, escolheu 5 pedras bem lisas no riacho e as colocou no seu bornal. Depois pegou o estilingue e foi ao encontro do filisteu. O filisteu, tendo na frente o escudeiro, foi se aproximando cada vez mais de Davi. Olhou Davi de alto a baixo e o desprezou, porque era jovem. Além disso, ruivo e de bela aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou um cão para você vir ao meu encontro com um pedaço de pau? Depois, invocou seus deuses para amaldiçoar Davi e disse: venha cá, vou dar sua carne para as aves do céu e os animais do campo. Mas Davi replicou: você
vem contra mim armado de espada, lança e escudo, e eu vou contra você em nome de Javé dos exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo Javé entregará você em minhas mãos. Vou ferir você e arrancarei a sua cabeça. Hoje mesmo vou entregar seu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus para as aves do céu e os animais do campo. Desse modo, toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que não é com espada e lança que Javé sai vitorioso, porque se trata de uma guerra de Javé, e ele entregará você em nossas mãos. Enquanto o filisteu se aprumava e se aproximava de Davi pouco a pouco, Davi correu depressa para se posicionar e enfrentar o filisteu. Davi enfiou a mão no bornal, pegou uma pedra, atirou-a com estilingue e acertou na testa do filisteu. A pedra afundou na testa do filisteu, que caiu de bruços no chão. Assim, Davi foi mais forte que o filisteu, apenas com um estilingue e uma pedra. Sem espada na mão, feriu e matou o filisteu. Davi correu, parou diante do filisteu, pegou a espada dele e desembainhou e com ela acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram morto o herói deles, bateram em retirada. Os homens de Israel e Judá se levantaram, deram grito de guerra e se puseram a perseguir os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Acaron. Cadáveres de filisteus foram caindo por terra no caminho de Saarim, até Gate e Acaron. Depois da perseguição aos filisteus, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Quanto às armas dele, levou-as para sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair ao encontro do filisteu, disse a Abner, comandante do exército: Abner, quem é o pai desse moço? Abner respondeu: Por sua vida, ó rei, eu não sei. O rei disse: Então procure saber quem é o pai desse rapaz. Quando Davi matou o filisteu e voltou, Abner o pegou e o levou até Saul. Davi estava com a cabeça do filisteu na mão. Saul lhe perguntou: Quem é seu pai, rapaz? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Depois da morte do rei Saul, Deus elevou Davi ao trono, tornando-o rei de Israel. Seu reinado marcou a história do povo de Deus. Davi foi um líder especial, libertou Israel dos filisteus, reuniu ao seu redor todas as tribos e tornou-se seu comandante e rei. O nome de Davi será sempre lembrado por Jesus ter nascido de sua família. Agora chegou a hora de crescer na oração. Rezemos juntos. A resposta será: Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Davi mostrou onde se encontram a força e a coragem daqueles que se consideram pequenos e fracos. Por isso ele dizia: todos, Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Quando estiver sentindo medo, direi: Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Nas horas em que a dor e as dificuldades baterem à porta de nossa casa, diremos confiantes: Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Se tiver dificuldade em perdoar pessoas que me ofenderam, pedirei a ajuda de Deus, dizendo: Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Junto com Davi, em silêncio, coloquemos toda a nossa confiança em Deus, nosso Pai, que é a nossa força e proteção. Como Davi era um homem muito religioso, compôs vários salmos dedicados ao Senhor. Eles eram cantados nas celebrações. Um deles é o Salmo do Bom Pastor. Vamos rezá-lo? A resposta agora será: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens, o Senhor me faz repousar todos. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Para fontes de águas tranquilas, o Senhor me conduz e restaura minhas forças.
O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nenhum mal temerei, pois junto a mim o Senhor está. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Felicidade e amor me acompanham todos os dias de minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Minha morada é a casa do Senhor para sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um encontro e agora é hora de crescer no compromisso. Chegou a hora das atividades. Então, responda aí no seu caderno de catequese. Pergunta número 1. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Pergunta número 2. Por que Davi tornou-se um grande rei? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar, levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o próximo vídeo. Tchau!